meus queridos, hoje então terminando a nossa segunda semana do nosso super intensivo e a nossa semana sobre Roma, né? A gente passou todos os dias falando sobre Roma e hoje aqui o nosso capítulo final, né? Que é o Império Bizantino. Mas nossa, o Império Bizantino não parece nem um pouco o Império Romano. Bem, por não ter a cidade de Roma, muitas vezes vai ficar estranho se a gente vai considerar Roma ou não. Porém, lembrar que o Império Bizantino nada mais é do que o Império Romano do Oriente. Então, continua sendo Roma. E né, a gente viu na aula passada que o Império do Ocidente ele cai em 476, né, a divisão é 395, a queda em 476. Não precisam saber as datas, mas elas são importantes aí para nos situar. Então, ele dura pouquinho. Já o Oriente, então, vai de 395, né, passa pela queda da Roma do Ocidente, né, a tomada de Roma mesmo. Só que o Império do Oriente só vai cair mesmo em 1453. Então vemos aí que ela fica quase que 1000 anos a mais do que depois da queda de Roma. E durante muito tempo o Império Bizantino, a gente vai ver, vai tentar continuar os diversos costumes de Roma, porém, né, devido à sua separação ao tempo mesmo, né, lembrar que tudo isso são estruturas vivas, elas vai sofrendo, né, modificações próprias até se tornar uma sociedade com características próprias. Tem ainda, retoma muitos conceitos do Império Romano, reclama, né, como herdeiro de Roma, já que, né, o Império Romano do Oriente é Roma ainda, né, mas vai ter diversas coisas e a gente vai ver que elas são bem interessantes. E até por durar por mais 1000 anos, né? Ficaria estranho se fosse a mesma coisa do que era quando foi dividido. Perfeito? Então, vamos lá falar um pouco sobre Império Bizantino. Né? E por que esse nome tão diferente? Né? Cadê a palavra romano? Bom, como visto anteriormente, então o Império Romano vai ser dividido definitivamente. Ele vai ser dividido várias vezes, mas definitivamente mesmo por Teodósio em 395 em duas porções. O Império Romano do Ocidente, que a gente já estudou um pouco, né? A gente estudou sobre a sua história que ficou no Oeste, com a cidade de Roma, né? Milão, principalmente, depois Ravenna, né? Como capitais, né? Que cai em 476, então essa metade, e o Império Romano do Oriente, né? Ali ao leste, à direita, com então Constantinopla como principal cidade. Bem, então a gente vai ter a capital em Constantinopla. Lembrar que Constantinopla vai ser fundada em cima da cidade de Bizâncio, uma cidade grega, ali na fronteira entre a Ásia e a Europa. Perfeito? Que era ali, né, no meio passa ali a transição entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E nessa cidade de Bizâncio funda-se, então, o Constantino funda-se a própria cidade, a cidade de Constantinopla, né? Constantinopla é a cidade de Constantino. E devido à origem grega, a cidade de Bizâncio, essa metade então vai ficar conhecida como Bizantino, né? Se referindo então à cidade antiga de Bizâncio. Né? Então, Constantinopla, cidade de Constantino. Né? Então, e a cidade de Constantinopla foi erguida em cima da antiga cidade grega de Bizâncio, motivo de, após a queda de Roma, a porção oriental ser conhecida como Império Bizantino. O nome, né, vai ficar como Império Romano do Oriente durante muito tempo. Só que ela, para diferenciar, né, então, até porque, né, para diferenciar o Império Romano do Oriente, né, do Império Romano, vai ser então conhecido como Império Bizantino, até porque a gente vai ver diversos outros governos, diversos outros impérios vão reclamar a sua vão reclamar a sua herança do Império Romano, inclusive a Igreja. Certo? A Igreja vai reclamar a herança como Império Romano, até por ficar em Roma. O Sacro Império Romano Germânico. Depois a gente vai ver a Rússia também vai reclamar. Então, para que, né, mesmo sendo mais natural, vão se referir muito ao Império do Oriente como Império Bizantino. E aqui, né, a divisão do Império em dois por
Teodósio. Então, ali, em vermelho, o Império Romano do Ocidente, né, em cima das nossas fronteiras atuais, não haviam essas fronteiras de país. Né? Bem, mas aí o vermelho, então, o Império Romano do Ocidente, com a Itália, então, e com Roma, certo? E em roxinho, o Império Romano do Oriente, né, ali, ali ó, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro ali em cima, né? Então aí aquela divisãozinha que temos no meio é onde ficava Constantinopla, onde ficava Bizâncio. Perfeito? Ótimo. Bem, a cidade, né, de Constantinopla, a cidade de Bizâncio, é uma região extremamente estratégica, porque vai ser a rota comercial entre Oriente e Ocidente. Então, seja ela terrestre, quer dizer, primeiro marítima, né, entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, seja ela terrestre também, entre a Europa e a Ásia. Então, passava muito comércio na região. Né? Então, era uma cidade muito importante comercial, era um centro muito importante. Né? E depois também, quando as demais culturas vão sendo, né, se desenvolvendo, a gente vai ter ali o desenvolvimento da cultura árabe, né, o islamismo, e o contato também com o Extremo Oriente, ali, com a Índia, com a China, tudo que vinha, né, desse Oriente e ia para a Europa, então passava por Constantinopla. Temos também, então, essa forte presença do comércio na economia bizantina, certo? Então, né, isso vai gerar muitas riquezas. E é interessante que a gente vai ver que as crises romanas ocidentais, então as invasões bárbaras, a crise com a sociedade escravocrata, né, com os problemas de expansão, a fome, né, devido à falta de produção, essas crises todas que aconteceram na porção ocidental não irão abalar, né, muito a porção oriental. Então a gente vai ver que essa divisão do império proposta por Teodósio deu muito certo. Porque metade, né, realmente cai. Parece, mas aí preservou-se a metade boa de Roma. Em vez de cair tudo, né, de colapsar tudo, só a metade mais problemática colapsou. E a outra, mais uma vez, dura ali por quase mais 1000 anos. Então a gente vê aí, né, que essa divisão vai tornar então, a administração mais fácil, né? E aí, nesse isolamento do Oriente frente às crises do Ocidente, o Oriente vai se conseguir ficar bem isolado. Bem, em Bizâncio, então, desde sempre, né, todo o Império Romano, não só depois que foi dividido, o Oriente sempre foi mais desenvolvido, certo? Né, até pela que lá foi a primeira grande porção, já tinha muita civilização, né, dominada, já tinha muita civilização ali, né, a gente tinha a cultura helênica, né, todo aquele desenvolvimento que o crescente fértil e né, já tinha. Então isso se manteve, todos esses grandes desenvolvimentos, sendo que muita coisa no Ocidente teve que ser criada. Então, inclusive a agricultura no Oriente era muito melhor do que no Ocidente. A gente vai ter a forte presença de latifúndios, né, de grandes propriedades de terras, muito produtivas e muito bem trabalhadas, até devido aos estudos de astronomia e tudo mais que já se tinha. Né? Vai ser uma região fortemente urbanizada, né? Então, porque vamos concentrar, é uma região onde concentrava os antigos impérios, então já tinha muita cidade criada, né? Pô, a gente vai ter ali a Grécia, né? Toda a região da Grécia, então né, todo o Império Macedônico, né, o Egito muito desenvolvido, os diversos impérios, né, as diversas sociedades na Mesopotâmia. Então, tudo ali já tinha um monte de cidade nessa região, certo? Muito mais urbanizado do que era o Ocidente. Né? E, num começo, num primeiro momento na divisão, eles mantiveram diversos costumes ocidentais. Né? Então, eles vão continuar muita coisa ali do que fazia-se em Roma. Como? A instituição do Senado, que era muito forte, então ela vai num primeiro momento, ser forte, num primeiro momento. O uso da língua latina, né, o latim. Só que aos poucos, devido ao tempo que fica, né,
eles vão começar a desenvolver os próprios costumes e até, né, um contato muito maior com as civilizações orientais e, né, um afastamento ali do grande centro que era Roma. Então a gente vai ter, principalmente, uma forte presença da cultura helênica. A Grécia vai influenciar e muito o Império Bizantino. Se a Grécia influenciou muito Roma, o Império Bizantino então será muito mais, porque Roma ainda vai pegar muitos costumes, muitas ideias, né? Vai aproveitar muito da cultura já produzida. Agora Bizâncio vai retomar tudo isso, né? Então teremos a substituição do latim pelo grego. A língua oficial então do Império Bizantino era o grego no século VII. Tanto que a igreja, que vai ser desenvolvida em Roma Oriental, ela vai, né, nos cultos até os dias de hoje, a língua, né, canônica é o grego, né, não é o latim. Então, né, que são as igrejas ortodoxas, que a gente vai discutir um pouquinho isso na aula sobre igreja católica. A gente vai ter arquitetura e artes helênicas, então né, todo o conhecimento helênico vai se propagar. Lembrar que no Ocidente, depois da queda de Roma, em 476, começa a Idade Média. Depois a gente vai ter o feudalismo, né, e todo um momento de descentralização e de reclusão social. Só que isso, né, e aí muito do conhecimento vai ser abandonado. Só que isso acontece na Europa Ocidental, na Europa Oriental, sobre a faceta do Império Bizantino, isso não vai acontecer. Não vai ser o mesmo tipo de Idade Média, vai ser tudo muito diferente. E eles vão manter muito do conhecimento grego que vai ser abandonado no Ocidente. Né? Não vai ter grandes desenvolvimentos, principalmente, por exemplo, na área da matemática. Não há, mesmo eles mantendo, né, continuando o ensino grego, eles não vão ter grandes avanços, porque devido ao desenvolvimento, né, da matemática grega, né, ali na sua sistematização, ali nos elementos de Euclides, né, que basicamente é a nossa geometria atual, eles não permitiu grandes avanços. Né? Então, os avanços que irão acontecer vão ser principalmente na área aplicadas, como arquitetura, artes, engenharia. Então, a gente vai ver aí uma arquitetura bem bizantina. E vai ser um império altamente burocratizado, né? Então, bastante burocracia. Vai ser uma monarquia absoluta, extremamente centralizada e teocrática. Né? Então, eles vão já ter a religião muito bem introduzida no Estado bizantino. E também diferente do Império Romano, ela vai ser hereditária. Então, já é uma monarquia muito mais próxima das monarquias europeias da Idade Média e depois, né, da Idade Moderna. E teremos o cesaropapismo, que é a mistura de duas palavras, César e Papa. Então, né, o cesaropapismo era o quê? O imperador, o César, como líder da igreja bizantina, como Papa. Então, mais uma vez, essa mistura entre o Estado e a religião. Que aí, né, no caso, o chefe da igreja vai ser o imperador. Né? Então, o cesaropapismo é uma expressão muito forte. E, né, moldando ali o que a igreja vai fazer, como funciona tudo. E depois, já em Roma, já vai ser diferente. Né? O Papa não vai ser líder de nenhum Estado. Né? Vai ser líder ali depois do Vaticano, né? Das terras papais, que existem até 1800 e pouco, mas, em geral, né, há a separação desses poderes. Bem, com o fortalecimento da monarquia oriental, então, que vai se tornando algo absoluto, o Senado começa, então, a diminuir a sua força. Né? Então, e vira algo meio que ilustrativo, meio que algo que sempre existiu em Roma, então tem que continuar existindo. Mas não vai ter grande força, tanto que depois de um tempo o título de senador podia ser comprado, né? Então era só um título, não tinha uma função muito bem definida. Olhem que interessante a arquitetura bizantina, que a Hagia Sofia, né? A gente vai ver que né, isso é muito diferente da nossa ideia de arquitetura que a gente tem contato, né, da nossa arquitetura ocidental. A gente vai ver que isso vai ser muito característico, né, na cultura oriental. A Hagia Sofia existe até os dias de hoje. Né? Olha só, né, então essa coisa grande, né, essa coisa de abóbada. E aqui, né, então essas duas aqui, né, essas duas imagens, realmente ali na porção oriental do Império Romano.
Enquanto que aqui, que segue muito ali essa arquitetura, é a Catedral Metropolitana Ortodoxa da cidade de São Paulo, então aqui no Brasil. Então, olha que interessante, que então ficou bem definido o que é essa arquitetura bizantina. E aí também a arte bizantina, né, ainda era permitida os ícones, né? Então ali ela é cheia de adornos dentro da igreja. Bem, o principal imperador bizantino será o Justiniano, certo? Que vai ampliar diversos privilégios, então ele começa todo esse processo de centralização da monarquia e vai retomar as grandes conquistas, né? A gente vai ver que ele, durante um tempo ele vai retomar grande parte do território do Ocidente, mas depois isso, né, regride novamente. Então ele retoma Roma, a construção da igreja da Santa Sofia, aquela primeira imagem, né, na Hagia Sophia, e vai fazer um código de Justiniano, que é, né, uma nova compilação de direito romano. Então, né, aquela importância que a gente viu no Código de Hammurabi, que a gente viu nas 12 tábuas, né, durante a República Romana, e aqui então a gente vai ter o Código de Justiniano, sempre nessa linha, né, de juntar as leis para de fácil acesso. Aqui, né, a figura do Justiniano, e aqui, né, a expansão. Olha que interessante, como ele retomou bastante coisa. Né? Então, aqui em vermelho, o Império antes do Justiniano, e aí com laranja, o que Justiniano expandiu. Só que depois, né, a gente vai ter, durante muito tempo, vai ser algo muito forte, vão ter diversas discussões. Só que após começa a acontecer a mesma coisa com a Roma oriental do que aconteceu com o ocidental. A gente vai começar a ter ataques bárbaros. E bárbaros, agora, né, a gente vai ter ataques também dos povos islâmicos. Né? Então, a estrutura do Império Bizantino começa a se desmanchar. O Oriente, então, começa a pedir ajuda militar dos reinos ocidentais. A gente vai ter, então, nesse contexto, as cruzadas, certo? E aí a gente vai ter a ascensão árabe. Né? Os árabes, eles não eram unificados ali a partir do islamismo. Eles vão se unificar. A gente vai ter uma aula sobre povos árabes, né? Povos muçulmanos. Só que eles começam a se unificar a partir do islamismo e eles começam, então, a dominar as terras do Império Oriental. Isso, né, vai ter uma decadência para o Império Bizantino. Só que ainda, mesmo tendo uma decadência, já não sendo mais o grande símbolo de poder, de conquista territorial, ainda tinha o símbolo de ser, né, o poder romano ainda era considerado Constantinopla. Então, né, tinha uma importância, ainda mesmo que simbólica, no Império Oriental. E aí, em 1453, após diversos cercos, Maomé, o conquistador, vai tomar a cidade de Constantinopla. Certo? Maomé é o conquistador do Império Turco-Otomano. O Turco-Otomano vai ser um estado islâmico, não árabe, né? Vai ser turco. E aí eles que vão conquistar a cidade de Constantinopla. Né? Então, né, e aí, mais uma vez, o simbolismo de se tomar, né, Constantinopla, que era, né, não só era um grande centro comercial ainda, porque mesmo com decadência a rota se permanecia a mesma, né, ainda era uma importante rota comercial, e, né, como herdeira de Roma. Então a gente vai ter o controle, né, da principal rota comercial entre Oriente e Ocidente, e exatamente isso que depois vai desencadear as grandes navegações, porque essa principal rota vai estar sob o domínio de um povo não cristão, e isso para a Europa, né, a Europa Ocidental, que vai ser extremamente, né, a gente vai ver na Idade Média, com muita influência cristã, vai dar problema, depois a gente vai então ter as grandes navegações, e a cidade então vai ser convertida na capital do Império Turco-Otomano, né, e vai mudar, né, isso vai permanecer até o fim do Império, em 1922, então olhem só, né, quanto tempo ficou aí, quase que 500 anos, e vai ser renomeada para Istambul, que é a atual capital desculpa, mas é uma cidade hoje na Turquia, não é a capital da Turquia, a capital da Turquia é Ankara. Então, olhem só, que região rica. Então, de Bizâncio, foi para Constantinopla e Istambul, uma cidade que existe até os dias de hoje. Então, né, você vai para Istambul, é uma cidade com muita história nesse ponto. Não que todo lugar não tenha, mas é muito rica nisso, né? Tanto que a Hagia Sophia está lá até os dias de hoje. Ela vai ser convertida durante muito tempo numa mesquita.
depois ela vai virar museu e hoje, atualmente, ela está em processo para voltar a se tornar uma mesquita, né, um templo islâmico. Perfeito? Então a gente viu, nessa semana bonitinha, a gente viu hoje, né, uh, sobre esse Império Bizantino, que seria aí o último herdeiro, aí a discussão de quem é o herdeiro de Roma começa a se discutir mais fortemente. Mas vimos então na primeira aula a fundação e a monarquia romana, nas duas aulas seguintes a república e a sua crise romana, na aula passada o Império Romano, e o Império Romano do Ocidente e agora o Império Romano do Oriente, mais conhecido como Império Bizantino, com alta influência grega já, né, bem mais longe do Império Romano mesmo, né, mesmo sendo o sucessor. E aí tivemos então essa nossa semana romana, perfeito, pessoal? Então, com isso, finalizamos a nossa história da Roma, finalizamos a nossa segunda semana desse nosso super intensivo, e semana que vem, então, a gente vai atacar Idade Média e um comecinho de Idade Moderna. Perfeito? Assim como também algumas outras características, como a igreja e os povos árabes, o islamismo e um pouco, talvez, sobre a Turquia. Perfeito? Então, muito obrigado a todos, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira.